Uma porta bate com força na casa dos Beraldini e ninguém, nem mesmo Emília, imagina que aquele som vai marcar o início de uma guerra silenciosa dentro da própria família. Um oficial de justiça com uma ordem judicial nas mãos já está a caminho de Bela Rosa. Uma senhora de mais de 60 anos está prestes a perder a única casa que já teve na vida. E uma filha está prestes a descobrir que a própria mãe é capaz de coisas que ela jamais imaginou. Fica até o final comigo, porque hoje eu vou te mostrar exatamente como essa história explode, cena por cena, sem pular absolutamente nada. Bernardo Boldrin chega à casa de Emília sem avisar, e o simples fato de aparecer sem convite já diz muito sobre a urgência que ele sente. Ele carrega consigo o peso de uma promessa que fez a si mesmo havia muitos anos, nunca mais ficar calado diante de uma injustiça, custe o que custar. Emília o recebe com a frieza de quem está acostumada a decidir o destino dos outros sem pedir licença a ninguém. Ela nem convida o escritor para se sentar. Fica de pé, os braços cruzados, o relógio de pulso brilhando sob a luz fria da sala, como se cada segundo perdido ali fosse um segundo roubado de seus negócios. Bernardo explica que esteve na noite anterior com Dona Vitória e que ficou sabendo do prazo de 48 horas que Emília impôs para que a senhora deixasse a casa onde viveu por mais de 40 anos. Emília corta o assunto antes mesmo que ele termine a frase, como se cada palavra dele fosse uma perda de tempo. Ela pergunta, com ironia afiada, se ele agora é advogado particular da vizinha incômoda. Bernardo responde que não, mas que sentiu o dever de interferir, porque carrega um hábito desagradável. Não consegue assistir a uma injustiça de braços cruzados, nem mesmo quando o assunto não é dele. Emília ri sem humor nenhum, um riso curto e seco que soa quase como um tapa. Ela chama Bernardo de petulante e o acusa de viver num mundo que não é o dela, o mundo dos artistas, onde ninguém entende nada de negócios de verdade. Ela diz que Vitória vendeu a propriedade havia tempos e que sabia, desde a assinatura do contrato, que precisaria sair. Para Emília, a dor da idosa é apenas teatro, uma tentativa de comprar compaixão que ela não está disposta a oferecer a ninguém, muito menos a uma estranha. O que Emília não sabe é que, atrás da porta entreaberta, sua própria filha está ouvindo cada palavra sem se mover, quase sem respirar. Lívia sente o estômago revirar a cada frase. Ela conhece a mãe como uma mulher dura nos negócios, capaz de fechar um contrato sem piscar, mas nunca tinha visto falar de uma pessoa idosa com tamanho desprezo na voz. É nesse instante, escondida atrás de uma porta que ela mesma escolheu não abrir ainda, que a fachada perfeita da família Beraldini começa a rachar diante dos próprios olhos de Lívia. Bernardo insiste mais uma vez, tentando manter a calma mesmo sentindo a irritação crescer por dentro. Ele pergunta se Emília aceitaria, ao menos, sentar-se com Vitória para conversar, talvez chegar a um acordo antes que a polícia precise intervir na história. Emília não quer saber de conversa nenhuma. Ela pede, sem cerimônia e sem um pingo de constrangimento, que o escritor se retire imediatamente da casa. Bernardo sai visivelmente abalado, sentindo que fez tudo o que podia naquele momento e que, ainda assim, não foi suficiente para mudar o destino de ninguém. Assim que a porta se fecha atrás dele, Lívia avança e enfrenta a mãe pela primeira vez de um jeito que nunca havia feito antes. A voz sai trêmula, mas ela não recua. Ela pergunta se é verdade que Emília vai expulsar uma senhora idosa e sozinha da própria casa, sem dó, sem prazo razoável, sem nenhuma consideração. Emília tenta se esquivar, dizendo que hoje parece ser o dia da bondade alheia. Primeiro o escritor metido a herói, agora a própria filha questionando decisões que nem sequer entende por completo. Lívia não recua. Ela repete que o prazo de 48 horas é absurdo e conta que ouviu, com os próprios ouvidos, Bernardo dizer que a polícia pode chegar a qualquer momento para tirar Vitória de dentro de casa. Emília justifica que, se a idosa obedecer à ordem judicial, nada disso precisa acontecer e completa, com cinismo que gela o sangue de Lívia, que a senhora provavelmente já deve estar instalada na casa confortável da cunhada, um lugar que ela mesma classifica como encantador, quase como se estivesse fazendo um favor. É nesse momento que Lívia lança a pergunta que muda tudo. Ela quer saber se é verdade que a mãe prometeu vender aquela mesma casa para o prefeito da cidade tempos atrás. O silêncio de Emília, mais longo do que qualquer resposta, é confissão suficiente. Lívia finalmente entende por que Vitória a tratou com tanta frieza mais cedo. A idosa sabia da promessa quebrada e via na filha de Emília um reflexo direto da própria traição que sofreu. Há, no rosto de Emília, um instante fugaz de hesitação, quase imperceptível, antes que a máscara de firmeza volte a se fechar por completo.
É como se, por uma fração de segundo, ela também sentisse o peso daquela promessa quebrada, mas escolhesse, conscientemente, não deixar que esse peso a faça recuar diante da própria filha. Emília tenta se defender dizendo que um império não se constrói guiado pelo coração e que a culpa, se existe, é de Vitória por não ter se preparado para o que já sabia que viria desde o início. Lívia sai do cômodo em silêncio, sentindo que talvez não conheça mais a própria mãe. Ela sobe as escadas devagar, uma mão apoiada no corrimão gelado, o coração pesado, incapaz de aceitar que aquela mulher fria seja a mesma que a criou com tanto carinho durante toda a infância. Enquanto a família Beraldini se despedaça em silêncio dentro de casa, uma cena de outra natureza acontece num plano que os personagens não conseguem enxergar. Um mestre espiritual confronta Ariel, acusando o rapaz de ter provocado, de forma proposital, o acidente com o vinho que aproximou e, ao mesmo tempo, afastou Bernardo e Emília um do outro. Ariel se defende dizendo que só queria evitar que os dois revivessem, nesta existência, o sofrimento que já viveram juntos em outra vida. Séculos atrás, ponto ao redor dos dois, o ambiente parece suspenso fora do tempo, sem vento, sem som, como se aquele plano espiritual existisse à margem de tudo que os personagens vivem em Bela Rosa naquele mesmo instante. O mestre repreende Ariel com firmeza, sem levantar a voz, mas com um peso que atravessa qualquer resistência. Ele explica que os seres humanos esquecem o passado justamente para poderem recomeçar e evoluir, e que interferir nesse processo é, na verdade, um ato de crueldade disfarçado de proteção bem intencionada. Ariel confessa que talvez tenha contribuído um pouco para o mau humor entre os dois, mas argumenta, com certa mágoa na voz, que foi a própria Emília quem se transformou, sozinha, numa pessoa vingativa e sem piedade, capaz de afastar Bernardo por conta própria, sem a ajuda de ninguém do outro plano. Lívia permanece encostada na parede por um instante, tentando organizar os pensamentos antes de decidir o que fazer com tudo que acabou de ouvir. Ela pensa em procurar Bernardo mais tarde, talvez até em ir pessoalmente até a casa de Vitória para se desculpar em nome da própria família, mesmo sabendo que isso pode gerar ainda mais atrito com a mãe. Por ora, ela guarda esse plano só para si, sem contar a ninguém, como quem protege uma decisão ainda frágil demais para ser exposta ponto do lado de fora da casa. Bernardo caminha devagar até o próprio carro, ainda sentindo o gosto amargo da derrota na boca. Ele pensa em Felipe, seu amigo mais próximo, e em como vai contar que a conversa não serviu para nada além de irritar Emília ainda mais. No caminho, ele repara numa velha fotografia que carrega na carteira. Lembrança de um tempo que ele mal consegue explicar. Uma sensação estranha de já ter vivido aquela mesma frustração antes, com aquela mesma mulher, num lugar que não sabe nomear. A cena muda de tom quando Raul entra no carrinho de turismo dirigido por Gemma e se acomoda, sem jeito, no banco da frente, quase pedindo desculpas com o próprio corpo. Ele diz que, por educação, deveria estar sentado atrás, como qualquer passageiro comum. Gemma ri e responde que a culpa por não ter contado os ingressos direito foi inteiramente dela, então ele pode ficar exatamente onde está, sem constrangimento. Ele pede que ela pare de chamá-lo de senhor e use apenas o seu nome, num tom que soa quase como um convite disfarçado. Ela se desculpa, dizendo que às vezes é um pouco desastrada, e um sorriso pequeno escapa dos dois ao mesmo tempo. Há entre eles uma proximidade nova, quase tímida, do tipo que cresce devagar e promete se tornar algo maior nos próximos capítulos. Aquele sorriso compartilhado quebra um pouco a formalidade que existia entre eles até então. Gemma comenta que faz aquele trajeto turístico há meses e que raramente encontra alguém que converse com ela como Raul está conversando, sem pressa, sem cobrança, apenas presente ali no banco ao lado. Ele confessa, meio sem jeito, que também sente falta de conversas assim, simples, sem segundas intenções, distantes de qualquer negociação ou disputa familiar. Se você está gostando de acompanhar cada detalhe dessa novela como eu acompanho, deixe o seu like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esses resumos completos todos os dias, sem cortar nenhuma cena importante. E se ainda não é inscrito, essa é a hora certa para entrar na família e não perder nenhum capítulo. De volta à realidade mais dura da trama, a casa de Vitória está cercada por parentes tentando decidir o que fazer diante do prazo que se esgota minuto a minuto. Zilda sugere que a cunhada se mude imediatamente para a casa dela, mesmo que provisoriamente, só para ter um teto seguro naquela noite. Afonso discorda, dizendo que sair correndo é a pior decisão possível naquele momento, que ceder agora seria abrir mão de qualquer chance de reverter a situação. Luiz pede calma e lembra que as coisas ainda podem mudar, que talvez Emília reconsidere quando a poeira baixar.
Afonso rebate com amargura, lembrando que Emília não vai ficar na cidade para sempre e que, assim que voltar ao Rio de Janeiro, pode simplesmente vender a propriedade sem olhar para trás nenhuma vez. Enquanto a família discute em voz alta na sala, Bernardo conversa com Felipe do lado de fora e relata, ainda abalado com a cena que acabou de viver, que Emília se mostrou irredutível, uma verdadeira pedra de gelo diante do sofrimento alheio. Felipe reconhece que a atitude foi cruel, mas pondera, com cautela, que legalmente é um direito que pertence apenas a Emília. Enquanto os dois conversam na varanda, o vento levanta a poeira do jardim mal cuidado, um detalhe pequeno que contrasta com a riqueza da mansão Beraldini logo ali ao lado. Felipe pensa em quanto essa diferença de mundo separa Vitória de Emília. Uma que construiu tudo com as próprias mãos, devagar, e outra que compra e vende propriedades como quem troca de roupa. Bernardo percebe o silêncio do amigo e pergunta se ele está bem. Felipe responde que só está cansado de ver gente boa sendo esmagada por gente poderosa, um cansaço que carrega desde muito antes daquele dia específico. A campainha da casa de Felipe toca de forma inesperada, cortando a conversa entre os dois homens. Quando ele abre a porta, encontra Lívia parada ali, visivelmente sem jeito por ter aparecido sem avisar, as mãos apertadas uma na outra. Ela pede desculpas pela invasão e diz que precisa falar com Dona Vitória o quanto antes. Felipe a deixa entrar, surpreso com a coragem da moça de atravessar a cidade sozinha justamente naquele dia tão delicado. O quarto está mal iluminado, com apenas um abajur aceso no canto, e o cheiro de remédio ainda paira no ar depois da visita recente de Roberto. Vitória reage à presença de Lívia com raiva e desconfiança imediatas. Ela pergunta, entre lágrimas contidas, se a jovem veio apenas para assistir à sua derrota, talvez até filmar a cena para expor a humilhação nas redes sociais depois. Lívia, com a voz trêmula, jura que não tem nada a ver com a decisão da mãe, que só soube de tudo há pouco tempo e que veio oferecer um quarto de hotel já reservado em seu próprio nome, sem pedir nada em troca. Vitória recusa ajuda de imediato, o orgulho falando mais alto que o cansaço. Ela diz que não confia em ninguém que carregue o sobrenome Beraldini e pede, entre soluços, que a moça se retire da casa. Luiz tenta acalmar os ânimos, mas Vitória continua acusando a família de querer oferecer migalhas depois de apunhalá-la pelas costas sem aviso. Felipe se aproxima de Lívia e sugere, com gentileza, que ela vá embora antes que a situação piore ainda mais para todos. Ao se afastar, ele confessa baixinho, quase para si mesmo, que confia nela, mesmo sem saber explicar exatamente por quê. Assim que Lívia deixa a casa com o coração apertado, um oficial de justiça bate a porta com uma ordem judicial de reintegração de posse nas mãos. Ele avisa que o prazo de 24 horas já se esgotou e que, caso Vitória não saia por conta própria, a polícia será chamada e ela poderá responder formalmente por desobediência. A idosa se recusa a se mover, gritando que não será escorraçada de um lugar onde construiu a própria vida inteira, tijolo por tijolo, memória por memória. Ela aponta para as paredes da sala, para o jardim que cultivou com as próprias mãos ao longo de décadas, para cada canto da casa que guarda alguma lembrança que ninguém, nem mesmo um documento assinado em cartório, tem o direito de apagar de uma hora para outra. O barulho de uma sirene distante começa a se misturar aos gritos dentro da casa. Um som que só aumenta o pânico de quem assiste a cena sem poder fazer nada além de observar. Zilda implora que ela não resista, com medo real de uma prisão. Bernardo, tomado de compaixão, aconselha Vitória a obedecer, dizendo que entende sua dor profundamente, mas que o oficial não tem escolha diante da força da lei. O homem confirma que possui outros mandados a cumprir naquele mesmo dia e que não pode se estender além do necessário, por mais que sinta o peso daquela cena. A sequência termina com Vitória sendo retirada aos poucos, ainda resistindo com o corpo inteiro, repetindo baixinho, quase como um mantra amargo, que Emília é uma pessoa maldita. A cena de Vitória sendo retirada fica marcada na memória de todos que testemunharam aquele momento. Zilda chora sem conseguir se conter. Afonso aperta os punhos com raiva contida, e até o próprio oficial de justiça parece incomodado com a própria função naquele dia, evitando olhar diretamente para a idosa enquanto cumpre a ordem. É o tipo de cena que muda a forma como toda a vizinhança enxerga a família Beraldini a partir de agora, um rótulo que vai ser difícil de apagar. No Rio de Janeiro, longe de toda essa tensão que consome Bela Rosa, Pedro finalmente retorna de uma longa viagem internacional. Carola o recebe em casa e comenta que ele parece exausto, com olheiras profundas e a roupa ainda amassada da viagem. Pedro admite o cansaço, mas garante que não pretende descansar nem um minuto. Quer ir imediatamente para Bela Rosa, porque está morrendo de saudades de Lívia.
Ele revela que trouxe uma quantidade generosa de presentes, incluindo um que classifica como especialmente importante, e se recusa a dar qualquer detalhe a Carola, apesar da curiosidade evidente estampada no rosto dela. Ele convida Carola para uma carona no jatinho da família, mas ela recusa, alegando compromissos pendentes que ainda precisa resolver antes de viajar para o interior. Pedro se despede dela com pressa, quase correndo pela porta, e segue direto para a casa onde Lívia está hospedada, sem imaginar o furacão emocional que a moça está enfrentando naquele exato momento, a quilômetros de distância dele. Em Bela Rosa, Lívia continua indignada com a atitude da mãe, o assunto ainda girando na cabeça dela sem parar. Ela confronta Emília novamente, dizendo que o caso da senhora Vitória também diz respeito a ela e que discorda profundamente da forma como tudo foi conduzido desde o início. Emília responde que a filha ainda é jovem demais para entender certas decisões do mundo dos negócios e insiste que a idosa só está colhendo o que plantou ao longo dos anos. Lívia pergunta, direto e sem rodeios, o que exatamente Vitória teria feito de tão grave para merecer tamanha frieza da mãe. Emília se fecha, alegando que guarda informações sigilosas que não pretende compartilhar com ninguém, nem mesmo com a própria filha, por mais insistência que ela demonstre. O tom seco com que ela encerra o assunto deixa claro que insistir mais não vai adiantar nada naquela noite, e Lívia entende, pela primeira vez, que existem portas dentro da própria mãe que talvez nunca sejam abertas para ela. Lívia observa, perturbada, que nunca tinha visto a mãe falar com tanta dureza na voz e confessa que, naquele instante, sente como se estivesse diante de uma completa desconhecida, alguém que usa o rosto da mãe dela, mas não age como ela. Emília fica sozinha na sala depois que a filha se retira para o quarto e murmura para si mesma, quase num sussurro, que só ela sabe o verdadeiro motivo daquela frieza guardada dentro do próprio peito havia tanto tempo. Pedro, ainda sem saber de nada disso, dirige pela estrada que leva a Bela Rosa cantarolando uma música antiga, aquela que tocava no dia em que pediu Lívia em namoro pela primeira vez. Ele imagina o rosto da namorada se iluminando ao ver os presentes, sem fazer ideia de que, naquele exato momento, ela está do outro lado da cidade descobrindo segredos que vão abalar a própria família. A ironia da distância entre o que ele imagina e o que realmente está acontecendo cresce a cada quilômetro percorrido. Enquanto isso, na casa de Felipe, Vitória começa a passar mal por conta do estresse acumulado naquele dia inteiro de humilhações. Roberto, preocupado de verdade com os sinais vitais dela, prepara com cuidado uma receita médica e recomenda repouso absoluto, avisando que, se ela não descansar de verdade, será obrigado a pedir uma internação. Vitória reclama, entre lágrimas de raiva, dizendo que está sendo tratada como uma criminosa sem nenhum motivo real para merecer isso na vida. Do outro lado da cidade, Lívia liga em vídeo para o avô, Alberto, e desabafa toda a sua indignação com a decisão da mãe, a voz falhando várias vezes durante a ligação. O avô pede calma e alerta a neta para não brigar com Emília por causa de uma pessoa que ela mal conhece de fato. Ele reforça que negócios não devem se misturar com envolvimento emocional e admite que já tentou convencer Emília a deixar a situação inteiramente nas mãos da equipe jurídica da empresa, sem sucesso nenhum, porque a filha é teimosa demais para ouvir qualquer conselho vindo de fora. Alberto encerra a chamada pedindo que a neta descanse um pouco e prometendo ligar de novo mais tarde para saber como ela está. Lívia guarda o celular na mesinha de cabeceira e fica encarando o teto por um bom tempo, tentando entender como uma única tarde conseguiu revelar tantas camadas escondidas da própria mãe. Ela pensa também em Felipe, no jeito gentil como ele tratou Vitória, e sente uma pontada estranha no peito que ainda não sabe nomear direito. Se essa história está te prendendo tanto quanto está me prendendo, comenta aqui embaixo quem você acha que vai pagar mais caro por essa frieza toda, Emília ou o destino que ela mesma está construindo com as próprias mãos. De volta à sala da casa, Emília trabalha concentrada em seus papéis quando a campainha toca outra vez, tirando-a dos pensamentos. Ela abre a porta e encontra Pedro, finalmente de volta da viagem, com um sorriso cansado no rosto. Os dois se abraçam com carinho genuíno e Emília o conduz até o quarto de Lívia, onde a encontra dormindo profundamente, esgotada por tudo que viveu naquele dia inteiro de conflitos. Pedro observa a namorada com ternura, comentando baixinho que ela parece um anjo enquanto dorme, sem imaginar o turbilhão de emoções escondido por trás daquele sono aparentemente calmo e tranquilo. Enquanto descansa, Lívia mergulha num pesadelo vívido e desconfortável. Ela revive, sem entender de onde vêm aquelas imagens tão nítidas, uma cena de afogamento envolvendo ela mesma e Felipe, cercados por água escura e um frio intenso que parece atravessar a pele.
São lembranças de uma vida passada que ela desconhece por completo, mas que insistem em invadir seus sonhos com uma intensidade cada vez maior, como se algo dentro dela reconhecesse aquele momento antes mesmo de conseguir compreendê-lo racionalmente. Ela acorda de supetão, ofegante, o coração disparado dentro do peito, e encontra Pedro sentado ao seu lado, preocupado. Ele tenta acalmá-la com carinho, enquanto ela descreve o pesadelo como algo terrível, quase real demais para ser apenas um sonho comum. Pedro não sabe, e talvez nunca venha a saber, que aquele momento carrega ecos de uma história muito mais antiga do que qualquer um dos dois pode imaginar naquele quarto. Os detalhes do sonho continuam vívidos mesmo depois que ela se acalma. A textura da água fria, o som abafado de vozes distantes, uma sensação de despedida que não faz sentido nenhum dentro da vida que ela leva hoje. Lívia tenta explicar isso a Pedro, mas as palavras não dão conta do que ela sentiu, e ele apenas a abraça mais forte, achando que se trata de puro cansaço acumulado depois de um dia tão puxado. Enquanto isso, na casa de Doroteia, Melissa tenta desviar da conversa sobre o marido, mas a mãe insiste em jogar as cartas sobre a mesa, uma a uma, com aquele ritual que sempre a incomoda. Doroteia revela que uma carta antiga do passado de Melissa voltou a aparecer, algo relacionado a vidas passadas que a filha se recusa a levar a sério, revirando os olhos a cada palavra. Melissa, impaciente, exige saber apenas sobre o presente e o futuro, sem interesse nenhum em ouvir sobre um passado que considera pura bobagem de gente supersticiosa. Doroteia então revela a carta mais perturbadora de todas. O rei de copas, que representa Felipe, aparece ao lado de uma dama de copas que não é Melissa. Segundo as cartas, essa outra mulher caminha em completa sintonia com ele, enquanto Melissa surge distante, representada por uma carta de espadas que simboliza afastamento e conflito profundo entre o casal. Melissa se recusa a acreditar, cruzando os braços com força, mas o medo já começou a se instalar dentro dela, e ela suspeita, no fundo do peito, de quem pode ser essa outra mulher misteriosa. De volta ao quarto de Lívia, Pedro decide entregar a primeira parte da surpresa que trouxe de viagem, os olhos brilhando de expectativa. Ele mostra um torrone importado, enviado especialmente pelo avô dela, e depois revela algo ainda mais significativo, uma garrafa de vinho de uma safra rara, arrematada em leilão só para comemorar o que ele chama de noite de noivado. Lívia fica visivelmente sem graça, incapaz de esconder o desconforto diante de tamanho gesto, justamente porque, em segredo, deseja se afastar dele cada vez mais. Pedro, animado, revela então a segunda parte da surpresa, a mais importante de todas para ele. Ele relembra o dia em que os dois passaram diante de uma vitrine em Amsterdã e Lívia se encantou com algo que ele não pôde comprar naquela época por falta de dinheiro. Agora, finalmente com condições financeiras, ele foi buscar exatamente aquele item, viajando até a Irlanda apenas para isso, sem contar nada a ninguém. Ele revela um anel de brilhantes e o coloca no dedo de Lívia, chamando de anel de noivado à altura dela e do amor que sente. A pedra reflete a luz do abajur do quarto, e por um instante o brilho parece ofuscar tudo que Lívia sente lá dentro, empurrando para o fundo qualquer dúvida que ela ainda carregasse sobre o próprio futuro ao lado dele. Lívia fica paralisada, incapaz de dizer qualquer palavra, incapaz também de contar a Pedro toda a verdade que carrega dentro do peito sobre o que sente por Felipe semanas. Pedro beija suas mãos, encantado com a própria surpresa, e pergunta, com os olhos brilhando de expectativa, quando finalmente vão marcar a data do casamento dos dois. Lívia não responde. Ela apenas encara o anel em seu dedo, sentindo o peso de uma decisão que pode destruir tudo o que ela realmente deseja no fundo do coração, enquanto Pedro continua sorrindo, sem perceber nada do turbilhão que se esconde por trás daquele silêncio prolongado. Do outro lado da casa, Doroteia guarda as cartas de volta na caixinha de veludo, preocupada com a reação da filha. Ela sabe que Melissa nunca vai admitir em voz alta o medo que sente, mas reconhece aquele silêncio carregado, o mesmo silêncio que a própria Doroteia carregou anos atrás quando desconfiou, pela primeira vez, de uma traição que se confirmou meses depois. Ela decide não insistir mais naquela noite, mas promete a si mesma continuar de olho em qualquer sinal que confirme ou desminta o que as cartas mostraram. E é exatamente nesse silêncio pesado que o capítulo de amanhã começa a se desenhar. A coisa que quase ninguém está prestando atenção é que Vitória guarda um segredo sobre a Beraldine que nem Emília sabe que ela conhece. E esse segredo pode virar o jogo completamente contra a própria Emília no futuro próximo. A pergunta que fica é simples. Quando Lívia finalmente decidir falar a verdade sobre Felipe, será Pedro quem vai sofrer com a notícia ou será ela mesma quem vai perder tudo primeiro?
E enquanto essa dúvida paira sobre o quarto silencioso, uma segunda pergunta cresce à sombra da primeira. Até quando Emília vai conseguir esconder da própria filha o verdadeiro motivo da frieza que carrega havia tanto tempo dentro do peito?